Atos 20 e 24, para a gente começar a mensagem de hoje. Amém? Aqui são palavras dele próprio, de Paulo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Este homem, sem dúvida nenhuma, foi, talvez, pelo menos na minha visão, não sei dos irmãos, o maior apóstolo do Senhor Jesus. O cristianismo teve outro rumo depois da vida desse homem. Este homem foi o maior plantador de igrejas do primeiro século. Filipos, Galácia, Colossos, Esmina, muitas igrejas Paulo plantou. Este homem, sem dúvida nenhuma, o maior líder do cristianismo. Mas nem sempre foi assim a vida deste homem. Eu queria trazer essa palavra hoje em duas partes. Falar de Paulo antes de Jesus e Paulo depois de Jesus. Por isso que eu disse, quando Jesus entra, as coisas acontecem na vida da pessoa. Quem era Paulo? Ele tinha o nome de Saulo, que é um nome falado pelos judeus, e Paulo, o nome romano. Então, ou seja, é o mesmo nome, mas as pronúncias, Saulo judeu e Paulo romano. Ele nasceu mais ou menos no ano 5º depois de Cristo. Ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia. Por isso, que nós conhecemos ele como Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. Cilícia ficava na Ásia Menor. Para nós conhecemos agora na Turquia. Era uma cidade universitária, uma cidade muito importante da época. Havia universidades ali, um centro comercial importante. Ele nasceu naquela cidade. Era uma cidade que tinha também ali a cultura grega, a cultura romana. O Império Romano no primeiro século dominou quase toda a Ásia Menor. Então essa cidade também tinha ali esses moldes romanos e grego também. Saulo tinha dupla cidadania. Ele era romano, era uma cidadania, uma dupla cidadania. Essa cidadania foi adquirida pelos seus pais. Provavelmente os pais prestavam algum tipo de serviço aos romanos, ou tinham algum poder aquisitivo, que conquistou essa cidadania romana, que deu ao seu filho, que passou ao seu filho Saulo. Cidadania romana naquela época, irmãos, tinha alguns privilégios. Por exemplo, se ele fosse preso por algum delito, ele tinha o direito de ser julgado em Roma, perante César, ou seja, era um julgamento mais justo. Outro privilégio, ele não podia ser açoitado. E o privilégio maior de todos, ele não podia morrer com morte de cruz. O cidadão romano, eles não condenavam a morte de cruz. Mas Saulo também era judeu. Judeu de nascimento, por sangue, da linhagem de Abraão, da tribo de Benjamim, como diz lá em Filipenses 3,5. Ele era circuncidado ao 8º dia, um fariseu. Seus pais eram fariseus. E ele também era um judeu, cidadania judaica. Saulo veio para Jerusalém jovem ainda. O intuito de seus pais era que ele estudasse para se tornar um grande rabino, um grande mestre das leis. Não sabemos, a Bíblia não diz qual a idade certa que ele veio, mas ele veio para Jerusalém e ele ficou aos cuidados de um grande rabino na época chamado Gamaliel. Este homem era um doutor da lei, era um homem que era muito procurado para que os jovens pudessem estudar ali. E Saulo fica aos cuidados desse homem, e ele estuda ali todas as leis de Deus, o judaísmo, enfim. Paulo era um exímio estudo, ele estudava, ele aprendia, ele tinha uma inteligência diferenciada dos outros alunos, e ele fica aos cuidados desse homem. Então ele estuda ali as leis antigas, que é o Velho Testamento, ou seja, os salmos, os profetas, enfim, e ele se torna um exímio guardador das leis. Em Gálatas 1:14 diz que ele se excedia ao judaísmo, ou seja, ele estava sempre à frente dos demais que estudavam com ele. Ele era muito inteligente, esse homem.
Ele falava outras línguas, ele era um poliglota. Ele falava em hebraico, ele falava em aramaico, ele falava em grego também. Era impecável este homem, com uma inteligência ímpar. Então ele vem para esta cidade de Jerusalém para se tornar um grande rabino. Ele estava estudando para isso. Ele ia se tornar um grande rabino. Mas algo na vida deste homem mudou seu destino. Algo na vida deste homem, que era para se tornar um mestre da lei, mudou. E eu queria entrar no contexto de saber o porquê que o destino desse homem mudou. Por que ele não se tornou um grande rabino ali no Sinédrio? Ele era um fariseu, sim, partido dos fariseus, ele guardava as leis, ele era um exímio religioso. Mas algo mudou a vida daquele homem. Então eu vou voltar um pouquinho atrás no contexto, quando Jesus tinha mais ou menos 30 anos de idade. Jesus se batiza no Rio Jordão, e a partir dali ele começa o seu ministério. E ele sai e começa a pregar o Evangelho em todas aquelas regiões. Ele junta 12 homens, os discípulos, apóstolos. Para quê? Para ensinar aqueles homens, porque Jesus tinha algo para deixar ali para eles, para que eles pudessem tomar conta depois. E Jesus prega, leva a palavra e vai ensinando, e multidões começam a seguir Jesus. Os seus discípulos vão aprendendo com ele. A palavra de Deus diz que Jesus pregava com autoridade, não pregava como os fariseus. E o que nós sabemos é que Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitava mortos, Jesus fazia mudos falar, cegos ver, Jesus fazia coxos andar. Ou seja, Jesus pregou as boas novas e ensinou os seus discípulos. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus se reúne com seus discípulos e faz uma pergunta a eles: o que o povo aí fora diz quem eu sou? Então seus discípulos dizem ali, cada um: olha, alguns dizem que você é o Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas. Mas Jesus pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro então toma a palavra e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dali Jesus estabelece aquilo que hoje nós fazemos parte, a igreja. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus foi acusado injustamente, foi preso, foi torturado, foi açoitado, foi levado a Roma, foi julgado por Pilatos, foi condenado à morte de cruz, foi sepultado. Ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou, não está mais no sepulcro. Aquela pedra que fechava o sepulcro foi aberta de dentro para fora, e Jesus saiu do sepulcro. Ele andou mais 40 dias com seus discípulos, orientando, ensinando mais algumas coisas para ele. Antes de subir ao céu, Jesus disse aos discípulos assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E ele deu mais um mandamento ali, uma ordem aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, sejam minhas testemunhas. Jesus sobe ao céu e está ao lado do Pai agora. A igreja ficou aos cuidados de Pedro, Tiago, João, seus discípulos, seus apóstolos. E eles estão ali, permanecem ali, esperando que a promessa do Senhor se cumpra. Então eles ficam em orações ali naquele local. E em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus batiza a igreja. O poder do Senhor entra no local onde eles estavam orando, e todos ali são batizados. A igreja, enfim, está na terra. Pedro levanta, começa a pregar, e a Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, 3.000 homens se convertem ao Senhor. E a igreja começa a expandir. E eles começam a pregar e alcançar pessoas. E as pessoas vão se convertendo. E as pessoas vão se convertendo. É aí que este homem se levanta. É aí que o destino de Saulo de Tarso muda. É aí que esse homem aparece. Aquele homem que estava
sendo treinado, estudando para se tornar um rabino, ele se levanta. E ele se torna o maior inimigo da igreja do Senhor. Saulo de Tarso, o inimigo da igreja. E ele começa então a perseguir a igreja de Deus. Seu destino muda. Saulo aparece na Bíblia a primeira vez em Atos 7, no versículo 58, quando a roupa do jovem Estevão é jogada aos seus pés. O jovem Estevão, um discípulo do Senhor, que a Bíblia diz que tinha um rosto como de anjo, era cheio do Espírito Santo, fazia sinais e maravilhas, pregava. Ele foi preso ali, arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Mesmo sendo apedrejado, Estevão olhou para o céu e disse: não impute a ele esses pecados, Senhor. O cristão Estevão. Só que a Bíblia diz que em Atos 8, versículo 1, que Paulo foi quem aprovou ali a morte de Estevão, ou Saulo. Saulo aprovava, Saulo incitava, ou seja, Saulo foi quem estava ali no momento quando Estevão foi morto, ou seja, ele também ali participou daquele homicídio. E a partir dali este homem, Saulo de Tarso, começa a perseguir a igreja do Senhor, e ele se torna o maior inimigo da igreja. No capítulo 9, versículo 1 de Atos, a Bíblia diz que Saulo respirava ameaças e mortes à igreja do Senhor. E ele persegue a igreja. Ele começa a prender, ele começa a bater, ele começa em alguns casos até matar. Em Atos 8, versículo 3, diz que ele invadia sinagogas, invadia casas para prender cristãos e levar preso, para torturá-los e matá-los. Era uma perseguição implacável desse homem. Saulo de Tarso, ele perseguia, irmãos, ele não parava, ele ia atrás, não tinha jeito. Confessou o nome do Senhor Jesus, ele prendia. Em Atos 26, 11, além de ele prender, ele obrigava os cristãos a blasfemar contra o Senhor Jesus. Ele prendia. Nega este nome, senão eu te bato. Nega este nome, senão te prendo. Negue este nome, senão eu te mato. Esse era Saulo de Tarso. Ele perseguia, ele batia, ele matava. Como uma fera indomável, ele perseguindo a presa. Não tinha, irmãos, ele ia com tudo. Era cristão, ele prendia. Confessava o nome de Jesus, ele pegava. Era como se fosse um boi, um touro indomável, quando está numa arena, ali, tentando chifrar ali, o homem, né, que está ali sempre, o toureiro, né? Ninguém conseguia domar aquela fera. Homem nenhum domaria aquela fera. E ele perseguia, ele ia atrás. Não tinha tempo ruim. Saulo de Tarso, ele se tornou um homicida. Ele caçava os cristãos. Em Atos capítulo 9, ele vai além. Ele vai até o sumo sacerdote. Porque agora Saulo não queria mais prender em Jerusalém. Ele queria ir para outro país também. Eu quero acabar com essa seita. Ele chamava a igreja do Senhor de seita. Eu quero acabar com eles. E ele vai até o sumo sacerdote e pede uma autorização, uma carta. Me dê uma carta, me autorize, porque lá em Damasco tem uma seita lá e eu quero destruir ela. Era um homicídio, irmãos, terrível. E o sumo sacerdote, vendo ali a possibilidade de realmente acabar com o nome do Senhor ali, eles autorizam e Saulo vai, furioso. Saulo, na verdade, ele não queria só matar os crentes. Não, ele queria matar, era a palavra que os crentes pregavam. Ele queria matar a religião dos crentes. Na verdade, Saulo queria matar o Deus dos crentes. Era Jesus que Saulo perseguia. Era Jesus que Saulo queria destruir ali. Então agora, autorizado, com uma carta na mão, ele vai até Damasco. Ali a Bíblia diz que havia sinagogas de cristãos ali. E furioso ele parte para Damasco. Um boi selvagem, uma fera indomável, partindo ali para pegar os cristãos que estão naquele local. Homem nenhum podia domar aquela fera. Mas eu disse, homem nenhum poderia domar. E quando ele está partindo para Damasco,
furioso, para pegar aqueles cristãos que estão ali, algo extraordinário acontece ali naquela estrada. A Bíblia diz que uma forte luz cercou Saulo. Ele olhou para aquela luz e caiu literalmente do cavalo. Aquela fera indomável, aquele boi feroz, agora está caído no chão, por causa de uma luz que o cercou. E do meio daquela luz se ouvia uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O touro selvagem agora está prostrado no chão, caído, humilhado, convertido. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Responde Saulo. Cego. Ele ouvia a voz: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar com esses aguilhões. Era um touro bravo, aguilhão nenhum podia amansar, homem nenhum podia amansar aquela fera, mas o próprio domador de feras desceu pessoalmente. O próprio domador de feras fez com que Paulo caísse no chão e fez com que ele ficasse ali prostrado. Por que me persegues, Saulo? Saulo rapidamente reconhece a divindade de Jesus ali. Ele vê Jesus ressurreto. O que queres que eu faça, Senhor? Não era mais um touro valente, não era mais um homicida, agora era um convertido se entregando ao Senhor Jesus. O que queres que eu faça, Senhor? Jesus disse a ele: entre na cidade de Damasco, vai numa rua chamada direita, procure a casa de Judas e espere lá que eu vou te dizer o que fazer. Ele foi carregado por umas pessoas e Saulo ficou naquele local 3 dias, sem comer, sem beber. Ele ficou naquele local. Saulo agora está convertido. Aonde Jesus entra, muda. Aquele homem, uma fera selvagem, aquele homem que matava crentes, aquele homem que queria destruir a religião dos crentes, agora está convertido. Jesus entrou na vida daquele homem. Jesus então aparece numa visão para um discípulo chamado Ananias e diz: Ananias, vai até a rua direita, Ananias. Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Vai até a rua direita, entra na casa de Judas e lá você vai encontrar um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está lá prostrado orando. E na oração dele ele teve uma visão de que um homem, Ananias, iria lá orar por ele e ele recuperava a visão. Ananias relutou no começo porque era Saulo. Senhor, eu tenho ouvido falar muito deste homem. Esse homem persegue os seus santos em Jerusalém. E o Senhor pede para mim lá? Pode ir lá, Ananias. Pode ir lá porque eu tenho escolhido ele como vaso novo. Eu vou mandar ele levar a minha palavra aos gentios, aos príncipes, aos reis, aos judeus em Jerusalém. Pode ir lá. E algo importante aqui, irmãos. Eu estava lendo isso aqui, eu até comentei isso com a minha esposa. Em Atos 9, versículo 16, Jesus diz o seguinte para Ananias: eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. Irmãos, e quando eu estava lendo e comecei a ler isso aqui, todos nós que estudamos e começamos a ler, a gente pensa, não sei os irmãos, a gente fala: nossa, se eu fosse um pouquinho como Paulo, se eu fosse só um pouquinho como ele. Mas aí eu li o versículo 16 e Deus falou muito no meu coração: você está preparado? Padecer pelo meu nome? Eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. É isso, irmãos. Nós escolhemos servir ao Senhor, mas nós devemos também pagar um preço. Como o Leandro disse aqui, não é de qualquer jeito que nós devemos servir o Senhor, não. E a vida desse homem vai mostrar aqui para a igreja hoje. Ananias, depois que Jesus o encorajou, foi lá. Ele foi e encontrou Saulo prostrado orando ali.
E ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que encontrou com você na estrada de Damasco, pediu para que eu viesse aqui e orasse em você, e que você recuperasse a sua vista e pudesse ser cheio do Espírito Santo. Ananias orou, Paulo recupera as visões, ele foi cheio do Espírito Santo, e ali termina a primeira saga da vida daquele homem, o perseguidor da igreja, aquele homem que perseguia, aquele homem que matava, aquele homem que buscava os crentes, agora se torna o pregador da igreja a qual ele buscava. De perseguidor a pregador. Agora ele é um crente, agora ele é um servo do Senhor. E agora alimentado, e agora ele está ali forte e cheio do Espírito Santo, Ananias o batiza ali. E o que todo jovem, o que todo novo convertido faz? Vai pregar, vai falar do Senhor. E Paulo começa a pregar ali mesmo em Damasco. Ele entra nas sinagogas e prega. Ele entra nas sinagogas e começa a falar que Jesus é o Messias. E todos aqueles que começaram a ver aquele homem a pregar ali, ficaram espantados. Mas peraí, esse homem aí era o que perseguia? Esse homem queria acabar com esse nome, agora ele está clamando este nome. Agora ele está exaltando este nome. Aquele povo ali ficou estarrecido, os judeus incrédulos daquela cidade. Mas Paulo se reforçava espiritualmente e pregava e provava que o Senhor Jesus era o Messias. Umas pregações fortes, como todo novo convertido, ele prega. Não tinha tempo ruim, ele ia para pregar, ele falava do Senhor Jesus, ele anunciava o Jesus ressurreto, ele anunciava Jesus morreu e ressuscitou, é o Messias. Mas como todo cristão naquela época, as coisas não seriam tão fáceis assim. Tudo que ele fez no passado começa a se virar contra ele, e ali mesmo em Damasco, algumas pessoas o começam a perseguir. E de noite, ele soube ali de uma trama para poder matá-lo, e de noite alguns discípulos ali o ajudam a fugir, e colocam ele num cesto, e atravessam ele pelo muro da cidade, e ele pôde fugir, e ele vai para Jerusalém. Agora ele precisa se apresentar à igreja. Agora eu sou um novo convertido, eu preciso me apresentar à igreja. E ele vai para Jerusalém, só que a igreja não o recebeu. Também, quando ele chega na porta da igreja, quando olham para ele, era Saulo que estava ali. No primeiro momento não acreditaram que ele estava convertido, e não aceitaram ali. Mas aparece um homem chamado Barnabé. Barnabé, irmãos, ele fez aquilo que todo cristão tem que fazer. Ele abraçou Paulo. Ele não olhou para o que Paulo era, ele não viu o que Paulo era no passado, ele olhou para Paulo convertido agora. Ele pegou Paulo e levou: vamos até lá. E ele apresentou de novo ali para os discípulos, e pôde os discípulos ver: Paulo está convertido sim, irmãos. Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, ele se converteu, ele é um novo convertido. Só que Paulo não ficou muito tempo ali, porque ele começou a pregar em Jerusalém e já queriam matar ele novamente. E a Bíblia diz que a própria igreja o expulsa de lá. O próprio Deus, numa visão, também disse para ele: saia daí. Mas ele não queria sair, ele queria permanecer lá. Mas então a igreja o leva embora, e ele volta para a cidade de Tarso. Há um período ao qual o apóstolo Paulo, Saulo, fica sumido. A Bíblia diz em Atos 2 que foi mais ou menos um período, em Gálatas 2, que foi mais ou menos um período de 14 anos. E eu acredito que Saulo ali, ele se preparou espiritualmente. Ele teve revelações do Senhor Jesus, porque em Gálatas ele mesmo fala: o que eu prego não é do homem, nenhum homem me ensinou, foi o próprio Jesus que me revelou. E ele fica esse período afastado, e eu acredito que ele aprendeu, ele buscou, eu acredito que ele foi nas Escrituras e começou a procurar Jesus nas Escrituras, no Antigo Testamento, e Deus começou a revelar coisas grandiosas para ele.
como ele mesmo declara em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz que ele subiu ao terceiro céu em espírito, e lá no paraíso ele viu coisas tão grandiosas, que homem algum com seus lábios pode explicar o que era aquilo. Então, mais uma vez, Barnabé, precisamos de ter muitos Barnabés. Ele vai buscar Saulo, ele vai até Tarso e traz Saulo de volta para a igreja, e eles ficam na igreja de Antioquia. Agora este homem está convertido, agora este homem é um servo do Senhor Jesus, e ele está na igreja de Antioquia junto com Barnabé e outros santos, orando, quando o Espírito Santo pede para que Barnabé e Saulo se apartem dos demais, porque o Espírito Santo tinha uma missão para os dois. E eles vão e começam as viagens missionárias de Paulo. E eu fiz aqui um resumo das viagens de Paulo, algumas passagens, alguns locais que ele foi, muito grande, não daria tempo da gente falar tudo. E Paulo, juntamente com Barnabé, eles começam a primeira viagem missionária. Agora Paulo como um servo do Senhor. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Foi uma missão para os gentios. O apóstolo partiu de Antioquia, do porto de Cilícia. Ele seguiu juntamente com seus companheiros. A partir de Salamina viajaram toda a extensão da ilha, pregando inicialmente nas sinagogas dos judeus. Durante essa viagem, Paulo teve um contato com o procônsul Sérgio Paulo, e eu queria falar dessa parte. Em Atos 13, Paulo chega numa cidade chamada, era uma ilha, chamada Pafos. E nessa ilha havia um procônsul chamado Sérgio Paulo. Ali foi o primeiro embate de Paulo com o maligno. Ali foi o primeiro embate de Paulo como servo do Senhor com os falsos profetas. Porque ali tinha um profeta que chamava Bar Jesus. Olha o nome dele, Bar Jesus. E esse profeta pregava palavras falsas ali. E Paulo pregando nas sinagogas, a Bíblia diz que quando Paulo pregava, muitos se convertiam. Só que esse Bar Jesus impedia o procônsul de ouvir a palavra do Senhor. Ele queria ouvir a palavra. Ele ouviu falar de Paulo, ele ouviu falar de Barnabé, ele queria ouvir a palavra do Senhor. Mas esse falso profeta impedia. Foi quando Paulo olhou para aquele homem e disse: servo do diabo, cheio de engano e malícia, até quando vai impedir que a palavra do Senhor seja pregada aqui? Paulo, cheio do Espírito Santo, diz que a mão do Senhor pese contra ti. E aquele homem ficou cego. Aquele falso profeta ficou cego. Ou seja, a palavra de Deus, irmãos, ela vai ser pregada. Não importa se o inimigo vai tentar desviar, não importa. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai prevalecer. Toda vez que você pregar a palavra do Senhor, pode ter certeza, irmãos, pode se levantar o mundo, mas a palavra do Senhor vai ser pregada. Porque a igreja do Senhor, ela vai sempre prevalecer. E Paulo pôde pregar a palavra ali, o procônsul. Ele viu aquele homem ficando cego, procurando alguém ali para que pudesse carregá-lo. E o procônsul se converte ao nome do Senhor Jesus. Seguindo viagem, apartou em Perge, na Panfilha. Naquela ocasião Barnabé era o líder. Porque quando o Espírito Santo chama os dois, ele chama Barnabé e Saulo. Não Saulo e Barnabé. Saulo foi como se fosse um auxiliar. Mas era Saulo que pregava, irmãos. Era Saulo que tinha a palavra do Senhor. Mas Barnabé era o líder ali naquela viagem. Tinha também um primo de Barnabé chamado João Marcos. Paulo assumiu a liderança quando João Marcos desistiu. Ele fugiu. Provavelmente com medo ali das perseguições, João Marcos foi embora. Então Paulo assume ali a liderança daquela viagem. Marcos o abandona e retorna para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguiram rumo ao norte, em direção à província da Galácia. Ele visitou Antioquia, Cônio, Listra e Derbe. Em Antioquia, Paulo pregou na sinagoga, discorrendo sobre a história de Israel e o cumprimento das promessas de Deus a respeito da vinda do Salvador, Jesus.
A ênfase de Paulo foi posta sobre o perdão dos pecados e da justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Atos 13, 38 e 39, nós podemos ler isso lá. Esses temas seriam enfatizados na Epístola em Gálatas, escrito durante essa primeira viagem, no qual opõe veemente a doutrina judaizante. Enquanto se encontrava em Icônio, o Senhor realizava sinais, maravilhas pelas mãos de Saulo. Paulo curou um homem aleijado Paulo curou um homem aleijado ali, e aquelas pessoas que estavam ali em Icônio, eu também quero compartilhar sobre isso, começaram a adorar Barnabé e Paulo. Quando eles estavam na cidade de Icônio, era uma cidade idólatra, uma cidade onde eles cultuavam um deus chamado Júpiter, Mercúrio. E Paulo e Barnabé pregando ali naquela cidade, Paulo viu um homem aleijado ali, e cheio do Espírito Santo, Paulo olhou para aquele homem, vendo que ele tinha fé para ser curado, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele saltou e pulou e ficou em pé. Aqueles homens viram aquele milagre acontecer diante de seus olhos e atribuíram aquele milagre a Barnabé e Saulo, e começaram a chamar um de Júpiter e outro de Mercúrio, e começaram a trazer ali oferendas para sacrificar ali, achando que aqueles ali eram deuses ressuscitados dos seus templos ali. Mas Saulo e Barnabé rasgam as vestes e dizem: não, nós somos homens como vocês, nós somos homens, nós estamos sujeitos aos mesmos prazeres, não atribua a nós esse milagre, porque esse milagre é do nosso Deus Altíssimo, é Ele que faz, é Ele que realiza milagres. Mas como era de praxe, os incrédulos começam a persegui-los, começam a querer bater neles, e eles são apedrejados. Paulo é apedrejado, começa ali a tortura no homem que era um perseguidor. Ele é apedrejado, mas o milagre do Senhor o sustentou, e ele pôde sobreviver naquele primeiro ataque ali daquelas pessoas. Aquelas pessoas incrédulas, idólatras, apedrejaram Saulo. Eles voltam para Jerusalém e faz tudo aquilo que um crente tem que fazer quando Deus realiza maravilhas em nós: testemunhar. E eles começam a falar, igreja, as maravilhas que o Senhor Jesus tinha feito na vida daqueles homens. E termina ali a primeira missão de Paulo e Barnabé. Só que Paulo e Barnabé não cansavam, irmãos. Saulo era incansável. Saulo amava almas. É algo interessante que nós podemos pegar desse homem, porque ele amava pregar o Evangelho. Em locais que ele ia, ele entrava e as pessoas se convertiam. A Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas com as pregações de Paulo e se convertiam ali. E agora eles vão para uma segunda viagem. E antes dessa segunda viagem, Paulo e Barnabé tiveram um atrito por causa de João Marcos. Depois que João Marcos os abandona e eles estão preparados para fazer a segunda viagem, Barnabé chama João Marcos para fazer parte novamente, mas Paulo não aceita ele ali. Ele nos abandonou lá atrás, ele pode nos abandonar novamente. Então há um atrito ali dos dois, que infelizmente eles se separam. Mas para Deus, aquele atrito, que parece ser algo ruim, não foi. Porque a Bíblia diz que Barnabé com João Marcos foi para um lado, e Saulo com Silas foi para outro. Ou seja, a igreja do Senhor foi para um lado, e a igreja do Senhor foi para outro. Ou seja, a igreja do Senhor começava a expandir, a igreja do Senhor começava a alcançar mais pessoas. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem, irmãos. Você, como igreja do Senhor, pode chutar as portas do inferno, e a igreja cresce. Por mais que ela foi perseguida, por mais que ela é perseguida, ela cresce, porque todos um dia vão ouvir o Evangelho, todos um dia vão ouvir falar do Senhor Jesus. E agora eles vão para uma segunda viagem. Agora Paulo, agora ele adotou de vez o nome romano Paulo, acompanhado agora de Silas, e eles vão fazer a segunda viagem missionária dele. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 15 ao 18. Essa viagem pretendia ser uma viagem para visitar as cidades nos quais o Evangelho de Cristo havia sido pregado. Atos 15 fala isso. Antes da partida ocorreu um desentendimento, que eu já disse aqui, entre Paulo e Barnabé.
Paulo decidiu então seguir com Silas na direção da Síria, Cilícia, com a bênção da igreja. Iniciando por Galácia, o interesse central de Paulo estava em Macedônia e Acaia. Paulo tomou também consigo um filho na fé chamado Timóteo. Eles encontraram com Timóteo e Timóteo também participou desta viagem. Quando passaram em Listra, em resposta a uma visão, em Atos 16, os missionários embarcaram para a Macedônia. Paulo teve uma visão, o Espírito Santo deu uma visão para ele de que um homem pedia ajuda em Macedônia. Então por isso eles mudaram o curso e foram para lá, dando início à evangelização em solo europeu. Na Macedônia, 3 cidades foram escolhidas como pontos centrais para a evangelização: Filipos, Tessalônica e Bereia. Em Acaia, 2 cidades foram visitadas: Atenas e Corinto, 2 cidades idólatras. Em Filipos, Paulo encontrou pessoas tementes a Deus. Elídia, uma adoradora do Senhor, foi convertida ali com as pregações de Paulo, e eles se hospedaram na casa dela. Esses gentios foram os primeiros a responder o Evangelho de Cristo e serem salvos. Nesta cidade, os mensageiros do Senhor sofreram perseguições e foram postos em prisões, e eu quero comentar isso aqui. É uma passagem muito conhecida em Atos 16, mas a gente não pode deixar de compartilhar isso. Paulo e Silas pregavam nas sinagogas, traziam a palavra do Senhor, e uma jovem, toda vez que via Paulo, ela falava: aí está um homem de Deus, aí está um servo de Deus. Todos os dias que Paulo e Silas caminhavam por aquelas regiões e pregavam: aí está um servo do Senhor, uma jovem. Aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Na verdade, ela tinha um demônio nela, que adivinhavam coisas. E alguns homens usufruíam disso, usavam ela para ganhar alguns tipos de recursos. E Paulo e Silas continuavam as suas pregações, continuando levando a palavra, e ela sempre atrás deles: ó, um servo do Senhor. Aí, ou seja, irmãos, até o demônio conhece o servo do Senhor. Até o demônio sabe quando o servo do Senhor é cheio do Espírito Santo. Mas Paulo se incomodou com aquilo, olhou para aquela menina e disse: saia dela em nome de Jesus. Aquela menina ficou limpa. O demônio que estava naquela menina saiu. E aí vem a primeira prisão de Paulo. Aqueles homens que ganhavam o recurso daquela menina ficaram enfurecidos e levaram aos procônsulos ali, aos líderes ali, e mentiram sobre eles. Tem 2 judeus aí blasfemando aqui, criando tumulto. Eles foram levados e foram presos. A Bíblia diz que eles foram açoitados com varas e foi jogado num calabouço frio, sujo, e mais, com os seus pés presos em troncos. Paulo e Silas agora estavam na cadeia. Eles estavam pregando a palavra do Senhor e foram presos. Eles estavam fazendo bem e foram presos. Muitas vezes é difícil entender isso aqui. Eu estava fazendo bem, eu estava pregando, mas agora eu estou preso. Mas as circunstâncias, irmãos, muitas vezes ela vai parecer feia. As circunstâncias muitas vezes a gente vai olhar para ela e vai achar feio, vai achar difícil, vai achar, mas não é, porque muitas vezes no feio o Senhor faz ficar bonito, muitas vezes no difícil o Senhor faz ficar fácil. E eles estavam ali, a Bíblia diz em Atos 16 que perto da meia-noite, eles não murmuraram, não reclamaram, não xingaram: Senhor, eu estava pregando e o Senhor me trouxe aqui. Não, porque tudo que o Senhor faz tem um propósito. Tudo que o Senhor te coloca nas suas mãos, ou tudo que você passa, creia nisso, tem um propósito. E aqueles 2 homens presos ali, com as costas marcadas, feridas, começam a cantar e a orar, começam a adorar a Deus naquela prisão, começam a levantar louvores, começam a cantar. Escolheram louvar e escolheram adorar, não escolheram murmurar, escolheram adorar a Deus. E a Bíblia diz que um terremoto abalou aquela prisão. O próprio Senhor Jesus desceu naquele lugar. O próprio Senhor Jesus abriu aqueles cárceres. Aonde Jesus entra, irmãos, aonde a presença do Senhor está, não há cadeia que fica fechada. Todas elas são abertas. E quando eles cantavam, Jesus desceu naquele lugar e libertou aqueles 2 homens.
O propósito de Deus estava naquela prisão, porque o carcereiro precisava ser salvo. O carcereiro se ajoelhou, ficou apavorado e queria se matar, mas Paulo disse aí: calma, nós estamos aqui, ninguém fugiu. E o carcereiro olhou para ele e falou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, que você e sua família será salva. E o carcereiro foi salvo e a sua família foi salva. O propósito de Deus muitas vezes, irmãos, como eu já falei, vai parecer difícil, mas Deus muitas vezes quer te colocar em lugares difíceis para fazer o milagre acontecer. Então quando Deus colocar algo na sua mão, vai, não arrume desculpa, vai, porque algo maravilhoso vai acontecer ali. E eles saíram daquela prisão. Depois Saulo pediu, por causa da sua cidadania romana, foi lá e conseguiu ser liberto. O pessoal libertaram eles dali. Após ser libertado da prisão, Paulo apelou à sua cidadania romana. Ele poderia ter pedido antes e evitaria os açoites, mas ele não pediu. Tessalônica era a capital da província da Macedônia, e naquele lugar Paulo começou a pregar nas sinagogas, confrontando ouvintes na luz das Escrituras. Paulo não parava de pregar, irmãos. Os missionários acabaram sendo acusados de sedição contra o Império Romano, por apregoarem outro rei, ou seja, Jesus. Por causa disso, eles tiveram que fugir da cidade e seguiram para Bereia, onde permaneceram por pouco tempo, atentando que naquela cidade havia nobreza, pois os ouvintes eram criteriosos no exame das Escrituras. Atos 17. Em seguida, Paulo entrou na província de Acaia, e uma das suas mais importantes cidades, Atenas. Ele também tanto pregou nas sinagogas quanto em lugares públicos, onde encontrou filósofos que consideraram Paulo não mais do que um falastrão, ou seja, até falastrão chamaram Paulo. E eu quero compartilhar essa parte aqui. Quando Paulo estava em Atenas, irmãos, em Atos 17, quando os irmãos quiserem ler, pode ver. Paulo confrontou idólatras, filósofos, pessoas ali que adoravam deuses. Os atenienses adoravam deuses pagãos. E Paulo se incomodou porque ele passou por aquela cidade e começou a ver templos. E ele viu um dos templos vazio ali, que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. O Espírito Santo põe Paulo em ação, e ele começa a pregar ao Deus desconhecido. E ele começa a pregar Jesus. E aqueles filósofos começaram a olhar aquelas coisas e falaram: mas o que é isso aí? Quem é esse Deus que ressuscitou? Esse cara é um mentiroso, é um falastrão. E o que aconteceu? Como de praxe, levaram Paulo ao conselho. E Paulo, no meio ali daqueles homens, ali na cova dos leões ali, ele começa a pregar sobre o Deus desconhecido. E ele falava de Jesus. Ele falava do Senhor que criou os céus e a terra. Ele falava do Senhor que criou o mar. Ele falava do Senhor que te sustenta. Ele falava do Senhor que faz todas as coisas. Ele enfrentou aqueles homens naquele local. É o Senhor que faz. O Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, igual essas estátuas aí, não. O Senhor é que faz todas as coisas. O Senhor é que tem o poder de todas as coisas. Ele pôde plantar ali a bandeira do Evangelho naquele lugar, naquela cidade idólatra, e muitas daquelas pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Outros incrédulos o perseguiram, e ele foge dali. Mas também uma outra cidade, Éfeso, também idólatra, eles adoravam uma deusa chamada Diana. E eu acredito ali, irmãos, que ali foi um dos avivamentos, talvez o maior dos avivamentos que a história pode contar. Porque ali também havia muitos idólatras, havia bruxos ali que exorcizavam pessoas. E Paulo, cheio do Espírito Santo, continua a sua missão. Ele não tinha medo, ele continuava a pregar o Senhor. E tinha uns homens ali que exorcizavam pessoas e queriam expulsar. E uma das pessoas, escute isso, uma das pessoas com um demônio no corpo olhou para Paulo e disse: eu conheço aquele Paulo ali, eu conheço o Deus que ele serve.
mas vocês eu não conheço, apontando para os exorcistas. E eles foram, e aquele homem cheio ali do demônio ataca aqueles homens. Mas Paulo, não, porque ele sabia que Paulo era servo do Deus vivo, porque ele sabia que Paulo servia ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Paulo pregou naquele lugar de uma forma tão valente, que as pessoas começaram a trazer os seus livros de magia, os seus livros de adoração a Deus, jogaram no chão e colocaram fogo em praça pública, fazendo ali um avivamento, ou pessoas se convertendo ali ao Senhor. Este era Paulo, este era o homem que Jesus entrou na vida dele e pregou o Evangelho. Este homem não tinha medo, ele ia. Jesus falava para ele: vai que eu estou contigo. Aqui em Coríntios tem muitos meus aí, Paulo, pode ir falar, porque eu estou contigo. E Paulo pregava naquele lugar, Paulo fazia com que as pessoas se convertiam. Mas Paulo também era perseguido, Paulo também era apedrejado, Paulo também precisava fugir algumas vezes. E ele volta para Jerusalém. Mas antes de voltar para Jerusalém, eu quero falar da terceira viagem que ele fez. A terceira viagem missionária de Paulo se encontra registrada em Atos 18 e Atos 21. O apóstolo segue mais uma vez em direção à região da Galácia e da Frígia. Em seguida, segue rumo à Ásia, para a sua principal cidade, Éfeso. Nesse local ele permaneceu por aproximadamente 2 ou 3 anos, sua estada mais longa em um mesmo lugar. Lucas testemunha que durante a permanência de Paulo na cidade, todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Deus, tanto judeus quanto gregos, porque a palavra de Deus prevalecia poderosamente lá, prosperava naquele lugar. Após deixar Éfeso, Paulo seguiu a rumo a Troade, depois para Macedônia e Grécia, onde passou 3 meses. Enquanto se encontrava em Corinto, escreveu sua epístola aos Romanos, para mim a maior obra de Paulo. Quando retornava a Filipos a Troade, passou por Mileto e encontrou-se com presbíteros da igreja em Éfeso. E com o objetivo de reafirmar o seu ministério perante eles, encarregá-los de responsabilidades pastorais, advertindo também quanto o perigo das heresias que viriam após a sua partida. Ou seja, Paulo plantava igrejas naquele lugar e deixava sempre alguém ali responsável, mas mesmo assim Paulo orientava pelas heresias que viriam acontecer ali naquele local. Desejoso de ir a Jerusalém para a festa de Pentecostes, Paulo partiu em direção a Tiro e a Cesareia, onde foi advertido a respeito dos perigos que sobreviriam sobre ele. Mesmo assim, seguiu para Jerusalém, levando consigo coletas de irmãos aos necessitados. Essa parte também é muito importante, porque Paulo se reuniu com a igreja na época que o imperador Cláudio, que era quem dominava ali, houve uma grande fome. E Paulo, juntamente com a igreja, recolheu ali ajuda para levar aqueles judeus que foram expulsos. E Paulo, juntamente com a igreja, pôde levar, sustentar ali aqueles homens que estavam passando necessidades. Enquanto era recebido por Tiago, os anciões da igreja, alguns judeus da Ásia que estavam presentes em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, acusaram Paulo de profanar na área do templo, que resultou na sua prisão pelo capitão romano. Paulo, que desejava ir para Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Alguns discípulos diziam a ele: não vai, Paulo, não vai, porque lá vão pegar você vai ser preso, eles vão matar você, então não vai para lá. Mas Paulo olhou para eles e disse: mas por que fazem isso no meu coração? Se for para mim morrer por causa de Cristo, eu vou, eu estou preparado para morrer. E ele vai para Jerusalém. E assim como a Bíblia diz, ele foi preso no templo. Essa foi a última prisão de Paulo. E Paulo, partindo aí, preso vários dias ali, sendo interrogado, Paulo mais uma vez recorre à sua cidadania romana e pede para ser julgado em Roma, perante César. Se quer César, então para César você vai. E Paulo vai para Roma, numa embarcação, num navio.
Depois de tudo que aconteceu com Paulo, todos esses anos, Paulo agora está preso, indo em direção a Roma, para ser julgado lá, perante César. E o navio que ele estava sofre um naufrágio. Será que a gente consegue entender isso na vida desse homem? Um anjo aparece para Paulo e diz que ninguém ali ia morrer. Pode ir, Paulo, você precisa ir a Roma, você precisa ir para lá, ninguém nessa embarcação vai morrer. Mas o barco indo, chacoalhando para todos os lugares, e a Bíblia diz que o barco, ele bate numa ilha, e quebra, e se espatifa, e todos ali caem, e naufragam. Eles entram naquela ilha, é bem recebido ali para aquelas pessoas, durante ali a noite, estão ali se aquecendo numa fogueira. Olha isso, Paulo pega um dos galhos, para jogar na fogueira, e uma víbora sai do meio do galho e morde a mão de Paulo. Ainda tinha mais essa. Sofreu açoites, sofreu prisões, sofreu muitas dores, um naufrágio, e agora uma víbora prende na mão de Paulo. Aqueles homens olharam e falaram: com certeza ele é um homicida, ele vai morrer, ele vai inchar, ele vai cair aí duro agora, quer ver? Só que Paulo não morreu, não inchou, ele sacudiu a mão e a víbora caiu. E agora ele não era mais homicida, agora os homens chamavam ele de Deus. Só que ele não era Deus, irmãos, ele era servo do Deus Altíssimo. Ele era servo do Deus que o sustentou durante toda a sua vida. É o mesmo Deus que está aqui esta noite, é o mesmo Deus que te sustenta, é o mesmo Deus que permite que você levante no outro dia. É esse Deus que sustentou Paulo durante todas essas viagens. E ele entra ali, ele ora durante ali aquela parte, ele ora pelo pai, ali do prefeito daquele local, e cura aquele homem. Muitos enfermos vêm até Paulo, ele ora e aquelas pessoas são curadas. E ele vai a Roma, ele vai para a prisão, ao qual da única forma que ele sairia dali era para a morte. Paulo já velho, preso em Roma, mas quem disse que ele não continuou pregando? Quem disse que ele não continuou falando do Senhor Jesus? Pelo contrário, ele continuava através de suas cartas, pregando a palavra do Senhor. Preso, mas ele continuou, irmãos. O que eu quero dizer com essa mensagem hoje é que a vida desse homem é um exemplo para nós cristãos. A perseverança desse homem, de não desistir em momentos de angústia. Muitas vezes a gente sofre, um coisinho já quer virar as costas, mas esse homem não virou. Esse homem amou Deus de uma tal maneira, amou Jesus de uma tal maneira, que ele morria por ele. Ele mesmo declarava: não importa as coisas que aconteçam comigo, não importa a prisão, não importa os açoites, de tudo que aconteceu comigo, contribuiu para o avanço do Evangelho. Então esse homem é um exemplo a ser seguido, esse homem é um exemplo a ser estudado. Talvez a gente não consiga ser como ele foi, mas a gente tem o mesmo Deus que ele teve. O mesmo Senhor Jesus que Paulo teve é o mesmo Jesus que a gente serve. Então todas as coisas que aconteceu com Paulo, talvez não vai acontecer conosco, mas pregar o Evangelho assim como ele pregava, nós devemos pregar. Falar do Senhor Jesus como ele falava, nós devemos falar. Não devemos ter medo disso. Jesus não apenas escolheu Paulo para a salvação, não, mas também o chamou para uma grande obra missionária. Designou para pregar aos gentios, aos judeus, aos reis. Paulo tornou-se o maior bandeirante do cristianismo. Atravessou mares, cruzou desertos, enfrentou açoites e prisões para poder plantar igrejas na Europa e na Ásia. Tornou-se o maior evangelista, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior expositor da verdade cristã. Ele escreveu cartas inspiradas que se tornaram luz-sueiros para o mundo. Pastoreou igrejas e desbravou campos inalcançáveis, abrindo novas fronteiras para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Esse foi Paulo. Nessa saga bendita, olha isso: foi preso em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e impostor em Corinto. Paulo enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém,
acusado em Cesareia, picado por uma víbora em Malta e finalmente degolado em Roma. Como um mártir tombou na terra, mas como um príncipe de Deus foi recebido aos céus. Ainda hoje nenhum rei, nenhum filósofo, nenhum pensador jamais tivera a mesma projeção na terra, na sua vinda, ainda inspira, né? A sua vida ainda inspira milhões de pessoas. E mesmo morto, ainda fala e fala com poderosa eloquência aos ouvidos da história. 13 cartas de Paulo, o Senhor Deus permitiu que ficasse registrada na Bíblia. 13 obras deste homem está na Bíblia para nós. Podemos ver a sua história. E mais, Lucas também o escreveu em Atos, para que a vida desse homem seja como exemplo para nós. E a gente ouvindo e vendo, né, o que Paulo foi, a gente pode compreender o que ele escreveu em Romanos 8. A gente pode ter a noção agora do que foi que ele escreveu em Romanos 8. E eu quero ler para os irmãos. Romanos 8, a partir do versículo 31. Olha o que ele escreve aqui. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ele escreveu isso aqui. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada dessas coisas aqui ao qual Paulo passou, que ele testemunha nessa carta aqui em Romanos, pode nos separar do amor de Deus. Sem dúvida nenhuma, foi um homem que mudou o destino do cristianismo. E por isso que eu disse lá no começo, aonde entra Jesus, irmãos, as coisas mudam. Aonde entra Jesus, as coisas se fazem novas. Né? Assim que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E se fez novo na vida desse homem. E durante toda a sua vida, ele não recuou em nenhum momento. Ele foi, pregou, transformou vidas a uso do Senhor Jesus. Ele foi uma ferramenta importante do Senhor no primeiro século. E que nós também possamos ser assim. Que nós possamos deixar Jesus entrar de vez na nossa vida. Que nós possamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Porque é através de Jesus, irmãos, que nós vamos fazer coisas parecidas como esse homem aqui. Coisas grandiosas, qual o Senhor Jesus revelou muitas para ele. O que eu posso dizer esta noite, nesse final, é que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Amém? Que possamos imitar a Cristo, que possamos ser assim como Ele, irmãos. Eu espero que essa palavra, irmãos, possa entrar no nosso coração. Esse é um personagem bíblico que Deus colocou para que nós possamos olhar para Ele, mas não olhar de qualquer forma, não como simplesmente um personagem, não. Uma ferramenta que Deus usou para o crescimento do Evangelho, e que nós possamos ser também essas ferramentas. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus por isso.
a vida de Paulo foi um combate. Combatiu o bom combate. E ele acabou a carreira. Acabou a carreira e guardou a fé. Que nós também possamos ser assim. Que nós possamos combater esse combate. Que a nossa vida cristã é um combate. Que possamos acabar a carreira e guardar a fé. Em nome do Senhor Jesus. Amém.